Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, uma aula de conhecimentos bancários, e nessa aula nós vamos trabalhar o microcrédito produtivo orientado, não é isso? Microcrédito produtivo orientado. É um assunto que consta no edital, e como nós sempre gostamos de passar limpo o edital de ponta a ponta, nós estamos aqui para ministrar mais essa aula. Quero formar com vocês um juízo de valor. Primeira coisa, antes de a gente adentrar na aula, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Programa. Toda vez que você ouvir essa palavra chamada programa, significa programa de governo. O que é o programa de governo? Programa de governo é uma ação governamental que visa que visa atuar perante a sociedade para resolver uma situação não desejada. Programa Microcrédito Produtivo Orientado. Opa, professor. Então significa dizer o que, professor? Microcrédito será o quê? Que este programa irá disponibilizar microcrédito, ou seja, pequenos empréstimos. Professor, programa Microcrédito Produtivo Orientado. E esse microcrédito, professor, destina-se a quem? Aos microempreendedores. Poxa, professor, legal, hein? Você está explicando legal, professor. Olha, microcrédito vem de quê? De pequenos empréstimos. Ok, são pequenos valores. E o que significa microempreendedores? Microempreendedores. Tenho certeza que todos vocês já foram clientes de um microempreendedor. Professor, dá alguns exemplos. Beleza. Não tem aquele cara lá da esquina, aquele cara que começou lá, que, por exemplo, ele perdeu o emprego, ele começou a procurar emprego, não encontrava, e ele foi lá e vender churrasquinho na esquina da sua casa? Esse cara é considerado um microempreendedor. Professor, o pipoqueiro também. Professor, outras atividades, sim. Olha, não quero desprezar ninguém, nem o pipoqueiro, nem um cara lá do churrasquinho, pelo contrário, eu sou cliente deles, gosto muito desse pessoal. Então, esse aqui é um programa, uma ação governamental, 100% estruturada, para quê? Para atender esse segmento da sociedade. O microcrédito para os pequenos empreendedores. Professor, é muito interessante isso? Claro que é interessante. Por quê? Porque é uma ação governamental, uma política pública que tenta fornecer capital a essas pessoas para que essas pessoas, possam desenvolver, crescer o seu negócio e assim ter a sua renda aí para satisfazer as suas necessidades de consumo individual e de suas famílias. Então, um programa bacana esse. Sou fã desse programa Microcrédito Produtivo Orientado. Professor, o que eu aprendi até agora? O que eu tenho que levar para a prova? Primeira coisa que você vai ter que entender que esse cara aqui é um microcrédito, é o quê? Pequenos valores. Professor, eu tenho que saber qual que é o valor? Sim. Qual que é o valor do microcrédito? R$15 mil. Você tem que saber que isso aqui é uma linha de financiamento disponível pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, para atender os microempreendedores. Quem são os microempreendedores? Esses caras aí que a gente já falou para vocês. Beleza? Ok. Somente com essa informação, eu tenho certeza que você consegue produzir um discernimento, produzir um juízo de valor e chegar a uma resposta satisfatória na sua prova. Professor, é uma ação governamental que visa o quê? Visa buscar o desenvolvimento dessas pessoas. É claro que esse programa governamental vai ter que ter o quê? Vai ter que ter alguns incentivos, Professor, qual um dos incentivos que esse microcrédito ao empreendedor que o governo federal, que o governo faz? Primeiro, taxas de juros mais vantajosas, mais interessantes, mais atrativas, Então, as taxas de juros mais atrativas, condições de pagamento, dinheiro rápido, sem burocracia, é claro, focado nesse microempreendedor individual. Parabéns aí à ação governamental
que fazer um programa desse. Bacana. Feito isso, dá para a gente entrar no conteúdo. O aluno, nesse momento, ele já sabe o que ele vai estar estudando. O que você vai estar estudando? Você vai estar estudando uma linha de crédito, que é um pequenos empréstimos para quem? Para essa faixa da sociedade aí, muito importante. Legal? Que, diga-se passagem aí, uma faixa da sociedade, cada vez mais nós estamos tendo aí vários microempreendedores, né? Professor, você falou do churrasquinho, o senhor falou aí da pipoca, né? Mas na minha rua, professor, tem uma mulher que faz pão para vender. Claro, também é o quê? Uma microempreendedora. Então essas pessoas aí podem fazer uso dessa linha de crédito. Professor, como que isso pode cair na prova? O cara pode colocar no comando da questão exatamente isso, né? Pequenos empreendedores, não sei o quê, papapá, mulher que vende doce, faz pão, eles têm acesso a qual que é a linha de crédito indicado para esse público, qual que é? O microcrédito produtivo orientado. Valeu? Legal, né? Particularmente eu gosto muito de preparar aulas desses assuntos, cara. Né? Porque a nossa função social ela é muito importante, né? E eu tenho certeza, né, que eu não sei a quantidade de pessoas que vão estar assistindo essa aula, mas eu tenho certeza que os caras vão absorver esse conhecimento. E se tiver alguém na família, algum amigo, ele vai chegar assim para ele e falar: cara, por que você, meu filho, não vai lá na Caixa Econômica, vai lá no Banco do Brasil e solicita para você o programa do microcrédito produtivo orientado? Hã? Tá certo? Então vamos lá, né? Seguindo o nosso roteiro, qual que é o nosso roteiro? O nosso roteiro é de sempre o quê? Estudar na fonte, né? Estudar na fonte. O que é estudar na fonte? Estudar na fonte é o local onde, provavelmente, o examinador retira as questões de prova, né? Provavelmente retira as questões de provas. Então, nesse sentido, o professor vai passar para vocês alguns links importantíssimos que vocês têm obrigação de fazer a leitura complementar. Eu sempre digo que o professor, ele é o caminho, ele é um instrumento, mas quem faz a diferença é você. Segunda informação importante, né, da aula. Primeiro, a gente fez uma ajuda à memória para vocês aí, a gente fez o levantamento de alguns conceitos básicos, né? E esse conceito básico que a gente passou para vocês foi explicando o que é o microcrédito, o que é o microempreendedor. Sabia que o examinador pode cobrar de vocês lá na prova de atualidades a seguinte pergunta: o programa microcrédito do empreendedor, microcrédito produtivo orientado, está vinculado a qual ministério do governo federal? Ah, professor, esse cara aí está vinculado lá ao Ministério da Fazenda. Não, isso está errado. Você tem que saber. Então isso pode cair sim, cara. Preste atenção. Quem avisa, amigo é. Lá na sua prova de conhecimentos, de atualidades. Então vamos lá, segunda informação importante. Este programa está vinculado, tem a gestão, tem os recursos de quem? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Então o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é o gestor desse programa importantíssimo de governo. Professor, tem tudo a ver. Por quê, professor? O Ministério do Trabalho e Emprego. Rapaz, o cara não está trabalhando lá, fazendo lá seu cachorro-quente, não é isso, gente? Então, claro que tem que ter uma ação governamental até de trazer essa pessoa para onde? Para a formalidade. Então é o Ministério do Trabalho e Renda, Trabalho e Emprego, responsável por isso. Então, professor, eu tenho que ler, eu tenho que ir lá no site do cara. Claro, dica para você de concurso, não só dessa aula, mas das demais aulas. Todas as vezes que você for estudar um programa de governo, cara, certo? Estudar um programa de governo, esse programa de governo, ele está vinculado obrigatoriamente a algum Ministério do Estado. Você deve acessar o site desse ministério e dessecar, comer o site, porque o examinador retira as questões, gosta muito disso, tá certo? Então aqui a página para vocês, e aqui você vai ter muitas coisas sobre isso, ó, tem lá, conheça o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Empreendedor, né?
essa sigla aqui que eu não consigo nem pronunciar, ó, instituições operadoras, empréstimos, seminários, editais, biblioteca virtual. Aqui estão todos os links, né, que você pode ter, você pode saber disso aí. Mas aqui está a apresentação. Essa apresentação aqui eu vou ler com vocês. É muito importante, cara, para você entender qual que são os objetivos gerais desse programa. Vamos lá. O Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, PNMPO. Rapaz, povo incrível, né? Como o povo de Brasília gosta muito de siglas, né? Foi instituído pela Lei 11.110, de 25 de abril de 2005. Parou. E tem os seguintes objetivos gerais. Toda vez que citar uma lei, ó, essa lei também passa a ser o quê? Objeto de fonte de elaboração de questões de prova. E aí, professor, mas a lei é grande, professor. Então, olha, sempre eu oriento os alunos a estudarem aí os 4, 5 primeiros artigos, porque é pela estatística, o primeiro ao quinto, né, os 5 primeiros artigos são aqueles artigos que mais são cobrados nas provas de concurso. Se você ainda não reparou, pode reparar para você ver. Então, tem os seguintes objetivos gerais. Primeiro, incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares. Professor, microempreendedores populares, sim, já falei de quem são esses caras para vocês aí, né? 2, disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado. Claro, então, esse programa incentiva, claro, que a geração de trabalho e renda para os microempreendedores populares e vai disponibilizar o quê? Recursos financeiros, recursos aí do microcrédito. Agora, o aluno tem que saber que são recursos de pequeno porte. Oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares. Beleza, né? Professor, mas eu quero saber o seguinte, professor. Pessoa física, ela pode ser um microempreendedor popular? Claro que pode. Professor, pessoa jurídica? Pode. Mas o que vai definir, professor? Por exemplo, LAC Concursos, da diferença do professor, né? Do LAC Concurso, que é uma empresa individual, uma Eireli, né? De um microempreendedor. Muito simples, gente. O que vai diferenciar uma coisa da outra chama-se faturamento. Então, atenção, cara, ó. Essa foi uma mudança de 2008, até considerado recente, ó. Renda bruta até 120 mil reais por ano, não é por mês, o cara é considerado microempreendedor. Beleza? Então, ó, no âmbito do programa, são considerados microempreendedores populares as pessoas físicas, atenção, ó, pessoas físicas, não há necessidade desse cara estar formalizado, e pessoas jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até 120 mil reais. Questão potencial, questão de prova. O examinador querer saber de você qual que é o principal parâmetro para enquadrar o cara no microempreendedor. Como é que é, então? Renda bruta anual de até 120 mil reais por ano. Valeu? Valeu, pessoal. Então isso aí é importante, você tem que ficar ligado em relação a isso. Já o microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras deste público, mediante a utilização de metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local, onde é executada a atividade econômica. Para subsidiar a coordenação e implementação do programa, foi criado o Comitê Interministerial, que é composto por representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, Fazenda e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ok, beleza, isso aí não é, a segunda parte não é tão importante. Professor, mas eu gosto do link, professor. Eu quero saber se a aula está atualizada. Então, você está aqui, o link para a galera aqui. Pode clicar nesse link. Esse link você vai ter acesso a essa tela. E essa tela aqui, sugiro vocês aí que vocês naveguem nessa tela
e leia o máximo de itens possível, porque isso pode estar sim na sua prova. Professor, eu quero saber mais sobre o assunto. Quer saber mais por assunto? Nós temos aqui uma lei, a lei que instituiu o Programa Nacional, está aqui para vocês aqui, ó, é a Lei 11.110 de 2005. Papo reto, se eu fosse, gente, examinador, eu queria saber de vocês, eu ia perguntar na prova qual foi a lei que criou o microcrédito empreendedor. Professor, pode isso? Claro que pode, cara. Qual foi a lei? 11.110 de 2005. Legal? Valeu, galera, né? Então, nós estudamos o que até agora? O que eu passei para vocês? Expliquei o que é o microcrédito, quem que é o microempreendedor. Passei para vocês aonde que esse microcrédito está vinculado, que é o Ministério do Trabalho e Renda. Qual que é o principal critério para classificar o cara como microempreendedor? Né, isso, R$120 mil brutos por ano, tanto pessoa física quanto jurídica. Expliquei que foi uma lei que instituiu esse microcrédito. E agora o seguinte, quero passar para vocês detalhes, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil é um operador desse microcrédito? Sim. Então, se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, cara, o que você tem que fazer? Você, se está no edital, você tem que ir lá no site do Banco do Brasil, tá certo? E ler o que esse cara aqui fala sobre isso, né? Professor, nós temos também o quê? A Caixa Econômica Federal. Então, a galera aí da Caixa Econômica Federal, principalmente, um assunto que tem muito mais a ver com a Caixa. Caixa é um banco social, né? Gosta muito de apoiar essas iniciativas. Então, o microcrédito aqui também está na Caixa. Professor, vamos lá, vamos ler? Sim. Então, está aqui para você. Microcrédito Crescer Caixa. Atenção, galera da Caixa Econômica. Quem vai fazer Caixa Econômica e pretende, tem a obrigação de ler. E o site da Caixa Econômica tem muito mais informações que do Banco do Brasil. Tá certo? Vamos lá. Seu empreendimento é pequeno e a sua vontade de crescer é grande, então aproveite o microcrédito Crescer Caixa. Então, olha aí, o microcrédito produtivo orientado, na Caixa Econômica, eles chamam esse sujeito de quê? Microcrédito Crescer Caixa. Então, olha só, gente, microcrédito Crescer Caixa é o microcrédito produtivo orientado. Mesma coisa, mesma coisa. Legal? Vamos lá. Lá na Caixa Econômica, ele detalha algumas informações que o examinador pode querer saber de você. Primeiro, limite. O valor do crédito dependente da análise do crédito, o valor do crédito depende da análise do crédito e da capacidade de pagamento do empreendedor. O valor mínimo é de R$300 e de acordo com a necessidade e o porte do negócio. Pode chegar de até R$15 mil conforme a evolução do empreendimento. Parou. Informação preciosa. Então, seguinte, o examinador pode querer saber de você. Qual o valor mínimo? R$300. Valor máximo? R$15 mil. É claro que para conceder esse empréstimo, e todos os empréstimos, sem exceção nenhuma, a instituição financeira ela é obrigada a fazer uma análise de crédito. E claro que o valor depende do quê? Do porte do negócio. Tá certo? Vai ter que provar isso. Professor, e o prazo? Você tem 12 meses para pagar, dependendo da finalidade do crédito. Pessoas jurídicas possuem o prazo de até 12 meses, dependendo da finalidade do crédito. Ok? Então, pessoa física e jurídica, 12 meses cada um. Professor, e esse atendimento? Isso aqui é um link que está lá que você vai buscar a Caixa Econômica, né? Agora é o seguinte, beleza? Fácil. Gente, assunto como esse, microcrédito produtivo orientado, pequenininho, né? Esse assunto pequenininho. Gente, eu vou falar uma coisa para você, cara. Esse assunto aí, tá certo, gente? Olha, vocês têm a obrigação de não errar. Você sabe por quê? Porque tem pouco conteúdo para ser estudado. E é um assunto que diferencia o candidato, cara. Isso aí é um dos últimos assuntos de conhecimentos bancários, então o cara não chega até o final. Você não pode, coloca na cabeça sua, que você não pode errar essas questões na prova desse assunto. Professor, o que eu vou estudar agora desse assunto? O examinador pode querer saber de você, é o seguinte, quais são os requisitos necessários
para que você tenha acesso a esse crédito. Está lá no site, você vai encontrar. Confira, como o seu empreendimento pode crescer de verdade. O microcrédito Crescer Caixa, você consegue crédito com facilidade e sem burocracia. Adquire equipamentos, material de construção e melhora o seu negócio. Confira as vantagens e as condições exigidas, ou seja, os requisitos, né? Primeiro requisito. Professor, qual que é o primeiro? Ser maior de 18 anos ou emancipado e possuir conta na Caixa. Então, se você é maior de 18 anos ou emancipado e possuir conta na Caixa, você pode pleitear esse financiamento. B. Não ter nome em cadastros de inadimplentes, como Cadim, Serasa, Sinad e SPC. Então tá aí para vocês aí, ó. Então é o seguinte, 2 principais requisitos para você ter acesso a isso aí, ó. Primeiro, ser maior de 18 anos ou emancipados. E segundo, não ter nome em cadastros de inadimplentes, não ter um nome sujo. Você não pode ter restrições. E finalmente, né, o valor que você vai receber depende do que? O valor do crédito depende da análise do crédito e da capacidade de pagamento do empreendimento. Então, pronto, aí ele vai fazer uma análise de crédito que o próprio sistema já faz. Ok? Agora vamos lá. Valores, nós já falamos para vocês aqui. O valor mínimo é de R$300. De acordo com a necessidade ou porte do negócio, pode chegar até R$15 mil, teto, conforme a evolução do empreendimento, sendo que a primeira contratação pode chegar de até R$1.100 para giro e a partir do segundo contrato de até R$4 mil para investimento. Então, examinador, se eu fosse o examinador e quisesse fazer uma prova para a Caixa Econômica, olha aí uma pergunta super top, né? O primeira contratação, qual é o valor? R$1.100. Professor, o examinador tem coragem de cobrar isso? Tem. Pode ter certeza disso. O professor está há 15 anos nessa estrada e desde 2010 nós já atuamos em todos os concursos da área bancária do Brasil, né? Então ele tem coragem sim de cobrar isso. Pode ter certeza disso. Já falei para vocês, cara, que passa em concurso público, não é isso? Aquele aluno que tem humildade. O que é humildade? É assumir, reconhecer que não sabe tudo. E ó, mandar ver, cara. Estudar, né? Vamos lá. Você movimenta o crédito pela conta corrente, poupança ou conta caixa fácil. Legal. Você, pessoa física, pode pagar até em 12 parcelas, dependendo da finalidade do crédito e das análises realizadas pela Caixa, e escolher o melhor dia do mês para o vencimento da prestação. As pessoas jurídicas, o prazo de pagamento também é de 12 parcelas, tá certo? Dependendo da finalidade do crédito e das análises realizadas pela Caixa, você pode escolher o melhor dia de vencimento para a prestação. Mesma coisa para pessoa física e jurídica, né? Aí aqui é um asterístico explicando lá atrás, né? As siglas, né? O que é o CADIM? Cadastro de Informações de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. O que é o Serasa? Empresa de Informações de Crédito. O que é o SINAD? Sistema de Inadimplentes da Caixa. O que é o SCPC? CSPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, né? Pagamento. Você paga as prestações do seu empréstimo por débito em conta nos correspondentes bancários da Caixa, agências da Caixa ou casas lotéricas. Ok, né? Existem 2 modelos de microcrédito que você pode escolher o seu empreendimento. Agora é o seguinte, você tem 2 formas de microcrédito. Você tem uma forma do microcrédito direto e você tem o microcrédito indireto. Tá certo? Modalidades do microcrédito. Então o examinador pode muito bem fazer isso. Ele quer saber o seu nível de aprofundamento em relação ao assunto. Tá certo? Então você tem 2 tipos aqui, né? Professor, esse assunto é grande? Ele é relativamente grande. Mas nem tudo cai na prova de concurso. Eu tenho consciência tranquila que se o aluno assistir essa aula com bastante consciência, bastante vontade, motivação, tentar fixar o máximo de conteúdo,
ele vai sair muito bem no dia da prova, hein? Tá certo? Vamos lá. Primeiro, Programa Microcrédito Produtivo Orientado Crescer Caixa. É o modelo direto. Vamos lá, modelo direto. Juros a partir, atenção, de 0,40742 ao mês. Ou seja, falo para vocês, é o quê? É um grande incentivo aqui, esses juros para a galera aí, tá certo? Um grande incentivo porque é um juros baixo, né? E tem que ser um juros baixo. Por que tem que ser um juros baixo? Porque você está querendo favorecer aí os microempreendedores, né? Dar condições para que os caras aí possam crescer. Cobrança de IOF, alíquota zero. Olha que questão de prova. O cara vai perguntar o seguinte para você. Incide IOF no microcrédito? Sim ou não? Sim. Ele incide. Qual é a alíquota? Alíquota zero. Tá? Então nós temos aí um caso, incide? Sim. Mas a alíquota é zero. Então ele pode perguntar, qual é a alíquota? Né? Zero. Tá certo? Ele incide. Tá? Cobrança de IOF, alíquota zero, né? Ok, vamos mais uma coisa aqui, vamos lá. Taxa de abertura de crédito, que é o TAC, 1% sobre o valor do contrato. Então o cara tem que saber que é cobrado uma taxa de 1%, que essa taxa tem a sigla de TAC, taxa de abertura de crédito. Isso aqui cai em outros concursos também, 1%. 7, o que é o 7? Custo efetivo total para o prazo de 6 meses. Ou seja, qual que é a taxa de juros total? 6 meses, 0,69, e o prazo de 12 meses, 0,56% para o custo efetivo total. E para o microcrédito produtivo orientado operado por instituições de microfinanças IMF mandato. É um modelo indireto, né? Um modelo indireto. Esse modelo indireto, a taxa de juros é de 0,93 até 3,9 ao mês, variável conforme o modelo da instituição. Tá? O que seja isso? São pequenas cooperativas de crédito que vão também utilizar o microcrédito da Caixa Econômica e repassar para essas instituições. Né? Taxa de abertura de crédito até 3%. Então é muito mais interessante que o cara faça a contratação que é direta com a Caixa, você vira aqui as condições, do que procurar uma outra instituição financeira que também opere com microcrédito. Então, eu oriento o cara a procurar a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, né? IOF, alíquota zero também. Beleza, tá aí, né? Terminamos mais uma aula para vocês, assunto muito fácil, cara, por favor, não vão perder ponto nessa prova. O que eu passei para vocês aqui são coisas simples, sem lero-lero, papo reto, método pragmático, é o que o examinador pode estar cobrando. E ó, eu já falei isso em aulas passadas, hein? Lá no dia da prova, esse cara aqui, a pessoa se quer uma questão de conversa aqui, você vai dar uma gargalhada, hein? Legal? Encerramento para vocês aí. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Olha só, grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros, né? Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, cara, passar em concurso público é uma batalha, eu sei disso. Tá? E eu sei que você aí é um grande guerreiro. Às vezes, você mesmo não acredita, não são todos, mas cai aquela pontinha, poxa, será que eu posso? Eu digo para vocês, vocês podem, tenho certeza disso. Tá? Acredite no seu sonho, acredite em você. Faça o seu dever de casa que nosso Pai, nosso Deus lá, irá nos orientar e vai te guiar nessa batalha. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.